Foi isso que eu falei, não foi? Quê? Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do Plantão Júris. Um programa que você já está se habituando aqui no canal do Descomplica, que tem por objetivo fazer uma atualização da jurisprudência do STF e do STJ das últimas semanas. Esse programa é separado por temas. Eu sou o professor Alexandre Flecha, de Direito Processual Civil, e, portanto, nós vamos comentar hoje os últimos informativos, um do STF e um do STJ, que foram publicados nas últimas semanas. Esse canal está todo voltado para você se atualizar. Então, se você curtiu esse vídeo e se você não curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no canal e ao longo desse vídeo, todas as ementas que a gente for comentando, você tem acesso na íntegra ao texto. Tem um link aqui na descrição do vídeo, você clica ali e tem acesso a todos os julgados que a gente vai comentar hoje, tanto do STF quanto do STJ. Tudo bem? A gente começa, então, com o informativo 638, que foi o último publicado no ano de 2018, o último antes do recesso, é do dia 19 de dezembro de 2018. O primeiro julgado que a gente vai comentar, e eu vou comentar na ordem que você vai ter acesso ao link, porque aí fica mais fácil para você acompanhar. O primeiro julgado diz o seguinte: decisão que inadmite o recurso especial, ausência de capítulos autônomos. Decisão não cindível, necessidade de impugnação específica em sua integralidade. O que isso significa? Quando um recurso especial é interposto, ele passa por um juízo de admissibilidade tanto na origem, no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal, onde ele foi interposto, e um outro juízo de admissibilidade também no próprio STJ. Quando há uma decisão que inadmite esse recurso, essa decisão, disse o STJ nesse informativo 638, essa decisão é única, ela não é cindível e, portanto, você não pode impugnar apenas parte dessa decisão. Fazendo uma comparação, pensem numa sentença da primeira instância, por exemplo. Uma sentença que condena ao pagamento de danos materiais e danos morais. São dois capítulos absolutamente distintos, embora integre a mesma decisão, e, portanto, a apelação que é capaz de ser interposta contra essa sentença pode abraçar toda ela ou apenas um dos capítulos. Se eu faço a minha apelação, se eu interponho a minha apelação contra todos os capítulos daquela sentença, eu até chamo de apelação total. E se eu quiser apelar, se eu quiser interpor o recurso apenas contra um desses capítulos, então eu tenho uma apelação parcial. O STJ, nesse informativo 638, entendeu que a decisão que inadmite o recurso especial é uma decisão inscindível, que ela não é dividida em capítulos e, portanto, ou toda ela é impugnada ou o recurso deve ser inadmitido. O curioso é que, no finalzinho, tem a seguinte informação. Previsão do artigo 544, parágrafo 4º, inciso 1 do CPC de 73, que é o código anterior, e isso acontece porque esse julgado, embora tenha sido feito já na constância do novo CPC, ele se referia a um julgado do código anterior. Ah, Flecha, então, será que esse julgado ainda serve para nos amparar em tempos de novo código? Serve, porque o próprio julgado continua dizendo que é a repetição do que acontece no artigo 932, inciso 3 do CPC de 2015. Portanto, nada obstante tudo que a gente tenha comentado agora tem a relação com o Código de 73, esse julgado, ele é plenamente aplicável ao CPC de 2015. Vamos para a segunda decisão, e essa parece uma novela mexicana, parece que isso não acaba nunca, e eu, se tivesse que opinar, opinaria porque não vai acabar mesmo nunca. Todos vocês já ouviram falar na discussão do agravo de instrumento. Cabimento do agravo de instrumento, se é rol aberto, se é rol fechado, se só cabe o agravo de instrumento contra as hipóteses que estejam expressamente previstas em lei ou não. Sobre esse tema, que não é o que eu vou falar agora, mas eu faço uma breve introdução. Diz o artigo 1015 do CPC que é cabível o agravo de instrumento contra as decisões previstas ali no rol do próprio artigo 1015. E aí vem uma discussão gigantesca na doutrina e na própria jurisprudência para saber se esse rol do artigo 1015 é um rol aberto ou é um rol fechado.
Na verdade, a gente vê de cara um problema de terminologia. A pergunta não é se o rol é aberto ou é fechado, porque na verdade esse rol é aberto e isso não tem discussão. Se você olhar o próprio inciso 13 do artigo 1015, a redação é outras hipóteses expressamente previstas em lei. Isso significa que o próprio artigo está remetendo para outras hipóteses. Então, evidentemente, esse rol é aberto. Na verdade, a pergunta correta a ser feita é: o cabimento do agravo de instrumento só é admitido em hipóteses típicas? Ou seja, eu preciso que a interlocutória seja agravável de instrumento só quando ela esteja expressamente prevista em lei? Não só no 1015, mas em qualquer outro dispositivo de lei. Basta olhar o artigo 100 da Lei de Falências e Recuperação de Empresas, que dispõe que é cabível o agravo de instrumento contra a sentença que decreta a falência. Mas o que esse julgado apreciou e que está documentado lá no informativo 638 do STJ foi algo diferente. E isso chamou bastante atenção no final do ano de 2018. A história é a seguinte: é cabível agravo de instrumento contra hipóteses que não estejam expressamente previstas em lei? Essa é a primeira discussão. Aí vem uma outra discussão, e essa é nova. Até onde eu sei, foi a primeira vez que se noticiou isso numa jurisprudência. É possível que a decisão interlocutória esteja expressamente prevista em lei e ainda assim não se admita o agravo de instrumento? Essa é a discussão. E parece algo meio sem propósito, porque se existe a expressa previsão legal, naturalmente seria cabível o agravo de instrumento. Mas o caso concreto tratava da seguinte hipótese: artigo 1015, parágrafo único, é cabível o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em execução. Ponto. A história é essa. Então eu tenho um processo de execução ou uma fase de execução, que o Código chama de fase de cumprimento de sentença. Dentro dessa execução, fase ou processo autônomo, uma interlocutória é proferida, naturalmente é cabível o agravo de instrumento e, em tese, não haveria discussão. Mas, na hipótese, o juiz profere uma decisão em fase de cumprimento de sentença, mandando que os autos fossem remetidos ao contador judicial para a elaboração de uma planilha atualizada de débito. A parte inconformada agrava de instrumento. Esse agravo de instrumento é cabível? Em tese, sim, porque a decisão do juiz que remete ao contador é, sem dúvida, uma decisão interlocutória, foi proferida numa fase de execução, enquadra-se perfeitamente no 1015, parágrafo 1º e, portanto, é cabível o agravo de instrumento. Mas o que o STJ entendeu é que, nesse caso concreto, nada obstante ser interlocutória e ter sido proferida numa execução, não seria cabível o agravo de instrumento. E aí vocês poderiam pensar: será que o STJ entendeu que esse provimento do juiz não tinha natureza decisória? Não, ao contrário. O STJ entendeu que era uma decisão, entendeu que era interlocutória, entendeu que foi em execução, entendeu que era cabível a aplicação do 1015, parágrafo único, mas não havia necessidade da interposição desse recurso nesse momento contra essa decisão. E invocou dois princípios, o da celeridade e o da economia processuais. E, portanto, entendeu o STJ, a boa notícia, eu não concordo com esse julgado absolutamente, mas pelo menos há uma boa notícia. Esse julgado não tem caráter vinculante, é apenas um precedente do STJ. Eu comentei para vocês a existência deles. Se o seu objetivo é se preparar para uma prova de concurso, cuidado, porque isso sequer é uma jurisprudência dominante. E se você está assistindo esse vídeo procurando melhorar a sua atuação profissional como advogado, cuidado também, porque é só um precedente, sequer pode ser chamado de jurisprudência. Eu vou ler a ementa para vocês. Fase de execução, artigo 1015, parágrafo único do CPC. Determinação de elaboração dos cálculos judiciais, agravo de instrumento e inadmissibilidade. Nós temos duas correntes sobre cabimento do agravo de instrumento. A primeira, é cabível agravo de instrumento contra a interlocutória que não tenha expressa previsão legal? E aí, tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não, isso é assunto para outro vídeo. E o segundo entendimento, posso dizer que não é cabível agravo de instrumento, mesmo quando eu tenha expressa previsão legal? A maioria entende que sim,
mas esse julgado entendeu que não, em nome da celeridade e da economia processuais. Ok? Terceiro julgado de hoje versa sobre a ação de alimentos. A ementa é a seguinte: ação de alimentos, mecanismo de integração posterior do polo passivo, natureza jurídica, litisconsórcio facultativo ulterior simples, artigo 1698 do Código Civil. Até aí não disse nada com coisa nenhuma, mas pelo inteiro teor, a gente consegue identificar qual é o objetivo desse julgado. O artigo 1698 do Código Civil traz uma hipótese atípica de intervenção de terceiros, ou seja, não é nenhuma daquelas que estão previstas a partir do artigo 1019, falei 1019? Esquece isso, 119 do Código de Processo Civil. A hipótese é a seguinte: numa ação de alimentos, o alimentando deve ajuizar a ação em face daquele que lhe deve alimentos em primeiro lugar. Exemplificando, então, imaginem que uma criança resolve ajuizar uma ação de alimentos em face do pai. Mas e se o pai não tiver condições de prestar alimentos? É possível, então, nessa ação de alimentos, que o menor propõe em face do pai, também colocar no polo passivo os avós. Imaginem que o pai da criança não tem condição de pagar alimentos, mas os avós têm essa condição. Então, o polo passivo deve ser pai e os avós. Mas quais são esses avós? Só os paternos, só os maternos ou todos eles? Claro que não há distinção entre avô paterno e avô materno, avó paterna e avó materna, todos eles devem concorrer. Todos os avós devem concorrer para prestar alimentos ao seu neto. Só que, na prática, acontece uma coisa curiosa. Essa criança, ela é representada por um dos seus genitores. Então, a criança é representada pela mãe e promove a ação em face do pai, ou a criança está representada pelo pai e promove a ação em face da mãe. Vamos pegar o exemplo mais comum. A criança está em juízo numa ação de alimentos, ela é autora, representada pela mãe. A ação é proposta em face do pai e dos avós. Será que essa mãe colocaria no polo passivo os avós maternos também? Lembrando que os avós maternos são pais dela. Então, o que se vê na prática é que, normalmente, a criança ajuiza a ação de alimentos em face do seu pai e dos avós paternos. Mas ficaria injusto porque os avós maternos também deveriam estar naquele polo passivo e concorrer para a prestação de alimentos daquela criança. Só que o legislador de 2002 do Código Civil, ele sabe que provavelmente a mãe não vai processar os seus pais. Então, o artigo 1698 autoriza a esses avós paternos trazerem ao processo os avós maternos, que é expressa a previsão do artigo 1698. Agora vejam como faz sentido o finalzinho do julgado. Autor com plena capacidade processual. Exclusividade. Isso significa que se o autor for maior, que não é só criança que promove a ação de alimentos, um maior que também tem necessidade pode propor essa ação. Se o autor é maior, ele tem, com exclusividade, o direito de escolher qual dos avós ficarão no polo passivo. Lembrando que, se ele escolher só uma das classes, avós paternos ou maternos, os que foram demandados podem trazer ao processo os outros avós daquela mesma categoria. O último julgado de hoje, esse bem tranquilo, fala sobre a ação rescisória. Agravo interno e emenda da petição inicial. Esse julgado já não é mais do STJ, é do STF, informativo 927, do dia 18 de dezembro de 2018. É constitucional a fixação de depósito prévio como condição de procedibilidade de ação rescisória. Se a gente parar a leitura agora, você tem a nítida sensação que esse julgado choveu no molhado, porque já é previsão do CPC que para promover a ação rescisória eu preciso fazer um depósito de 5% do valor da causa. Só que esse julgado não está falando do depósito de 5%. Esse julgado está falando que, além do depósito de 5%, é possível aos tribunais estabelecerem normas criando depósitos adicionais como forma de garantia do desfecho da ação rescisória. Particularmente, eu não concordo com esse julgado, não faz muita diferença também o que eu penso, esse julgado é do Supremo Tribunal Federal. Eu encerro a leitura dizendo o seguinte, também está no material, cujo link está na descrição desse vídeo. O tribunal
é o STF, o tribunal entendeu que o depósito de 20% do valor da causa para ajuizamento da ação rescisória é razoável e visa a desestimular ações temerárias. Esse é o teor desse julgado. Repito, eu não concordo com ele, mas assim entendeu o Supremo Tribunal Federal. Eu me despeço de vocês, não se esqueçam, aqui na descrição desse vídeo tem 2 links muito importantes. O primeiro, para você acompanhar melhor esse vídeo, tem a íntegra desse material que eu estava lendo aqui, todo por escrito, para você ter acesso a todos esses julgados que nós comentamos. E o segundo link é para você fazer a assinatura do Descomplica com desconto. Esse link é específico para isso. Se você entrar no site sem esse link, você não vai conseguir o desconto. Vale muito a pena dar uma olhadinha lá. Eu me despeço de vocês, curtam esse vídeo, se inscrevam nesse canal, clica no sininho lá para poder ser notificado dos novos vídeos e até a próxima semana. Tchau, tchau. O quê? Não, não ficou elegante não. Eu vou tirar essa parte.